Pô, separei um vídeo, mano. Que eu comecei a me aventurar num mundo esses dias que Giovanna não tava aguentando mais eu assistindo esses vídeos. Mas, pô, peguei um vídeo, mano. Tipo assim, eu não sabia, tá? Eu sabia por alto, mas eu nunca tinha parado pra me aprofundar. Na época do canal Nick, moleque, tinha mó confusão de bastidores, viado. Era mó loucura essa... E os atores odiavam os diretores. E tinha... Mano, teve caso que deu cadeia. Teve caso que, pô, virou cancelamento. Eu não sabia, tipo, por exemplo, eu não sabia que Drake e Josh não eram amigos na vida real. Isso acabou comigo. Saber isso acabou comigo. Ah, Renato, mas é um bagulho que não muda nada na tua vida. Não muda nada. Por quê? Mano, moleque, eu assisti esses... Assim, eu acho que eu nem vivi, eu só assisti essa porra, mano. Drake e Josh o dia inteiro. Eu lembro que tinha uma sequência na Nick que era Drake e Josh, Manual de Sobrevivência do Ned, que era pica das galáxias. Uma banda lá em casa, meu Deus do céu. Zeke Luther, teve a época de Disney XD também, né? Que era absurdo. Eu parei pra ver esse universo. Kenan e Kel, esquece também. Tinha Gêmeos e a Bordo. Antes de Gêmeos e a Bordo tinha Gêmeos em Ação. Que Gêmeos a Bordo era no cruzeiro. Gêmeos em Ação era no hotel. Tá ligado? Tá doido, mano. Tá doido. Era pica demais. Tipo assim, pô, aí eu parei pra ver essa parada, mano. Todo mundo tretado, todo mundo brigado, a rapaziada toda se odeia. Sabia que o Drake odeia o Justin Bieber? Inclusive já saiu na mão com ele uma gravação. Para. Drake Bell odeia o Justin Bieber? Você tá falando sério? Mal de vocês é não saber a hora de parar de brincar. Porque pra mim você tá brincando. Tá zoando. Tá, vou colocar o vídeo aqui. Não pode chorar, hein, rapaziada. Vídeo pesado, é vídeo triste. Nos anos 2000, durante a era de ouro dos seriados infantis, uma dupla conquistou o público com uma química digna dos maiores duos não tá podendo reagir os jogos do Mundial, tá? Só pra deixar claro. O Alan acabou de tomar um banho fazendo isso, eu não vou fazer a mesma coisa, né? Evidentemente. Média do cinema. Drake e Josh. O show, que levava o nome dos garotos, estreou em janeiro de 2004 e acompanhava a dupla interpretando meio-irmãos com personalidades totalmente diferentes. Com 4 temporadas e 2 filmes, Drake e Josh marcou a infância de muita gente. A série foi encerrada oficialmente em 2007 e todo mundo... Caralho, esse visual que ele tava aqui era escroto demais, gente. Que considerava é isso, essa dupla um exemplo de amizade. Mas por trás das câmeras, a história não era bem essa. Conforme os anos se passaram, muita coisa veio à tona pra mostrar que Drake Bell e Josh Peck não eram tão próximos assim. Tristeza. E a gente Como é que pode? Mano, os caras nasceram pra ser melhor amigo, viado. nem imaginava que esse assunto daria uma discussão de quase 20 anos. Sim, porque a série acabou em 2007. E 2007 foi há quase 20 anos. Vou deixar você absorver essa informação rapidinho. Antes da gente entrar de cabeça nessa viagem no tempo, eu tenho uma dica pra te dar. A gente fala muito sobre pessoas sendo expostas aqui no canal, mas você já parou pra pensar no que precisa fazer pra proteger os seus dados de serem expostos? Sua conexão acha que proteger o tablet ou alguma dificuldade de digitação começa lá no ligação segura e anônima online. Beleza. Muito obrigado, Kaspersky, por patrocinar o vídeo de hoje e bora continuar com a nossa história. A jornada de Drake e Josh começa lá no final dos anos 90 com a série The Amanda Show, da Nick, que era uma espécie de Saturday Night Live infantil com várias sketches e montagens de humor. A gente falou um pouco sobre esse programa nos vídeos de Quiet on Set. Essa é aquela série protagonizada pela Amanda Bynes, lembra? Tanto Drake como Josh deram seus primeiros passos dentro Moleque, eu não sabia dessa... Depois eu fui descobrir que essa série aí, ela, tipo assim, foi precursora pra vários outros desenhos surgirem. Desenhos, né? Vocês estão entendendo o que eu tô falando. Tipo assim, muita coisa surgiu a partir dessa série aí. Eu nem sabia que existiu essa porra. E desde o The Amanda Show, a dupla já dava indícios que tinha muito potencial pra comédia. Quando essa série tava chegando ao fim, o Dan Schneider, responsável por boa parte das produções da Nick, começou a ser pressionado pelo canal para criar um novo show focado em uma nova dupla, mas que tivesse o mesmo feeling de Kenan e Kel. Foi durante as gravações de um dos últimos episódios de The Amanda Show, numa cena em que o Drake e o Josh brigam por um camarão, que o Steven Mularo, um dos escritores por trás da série, chegou no Dan Schneider e disse: "Tá vendo aí? Acho que você tem a sua dupla de comédia." Isso aqui é bizarro pra mim. Eu não sabia disso até assistir esse vídeo. Tô falando sério, eu não tô de nenhum tipo de sacanagem, mano. Tô falando na boa, pô. Tipo assim, eu conseguia perceber uma similaridade em Drake e Josh e Kenan e Kel, porque era uma dupla ali, tá ligado? E os caras tava sempre, pô,
entrando em confusão e tendo que sair, era um bagulho voltado pra comédia. Então tinha ali uma similaridade clara. Mas que ele realmente foi tipo assim, mano, pô, precisava de algo pra ser um novo Kenan e Kel, e aí, pô, viram eles atuando juntos em uma outra série, aí decidiram criar. Eu não fazia ideia, mano. 6 meses depois, Drake e Josh estavam em produção e com data pra estrear. Os dois atores tinham perfis diferentes, interpretavam estereótipos adolescentes diferentes e de algum jeito eles fizeram mágica na tela. A série era engraçada, absurda, rápida, com atuações no ponto e, claro, uma participação brilhante da Miranda Cosgrove. Filha da... Desculpa, mas com todo respeito, essa aí não era pura não. Ah, Renan, você tá falando de uma criança? Que criança? Que criança? Já assistiu Drake e Josh pra saber se é criança? Menina maquiavélica, filho. A Megan. Mas os personagens eram um pouco metalinguísticos. O Drake era o adolescente padrão, que tinha muito jeito com as meninas, e o Josh era o emocionado, o bobão e, frequentemente, o alvo de piadas por estar acima do peso. Isso, querendo ou não, tinha um reflexo na vida real. Enquanto Drake Bell era completamente amado pelo universo Nickelodeon, recebendo até 3 prêmios consecutivos como ator de TV favorito no Kids' Choice Awards, o Josh Peck sofreu durante anos com o estigma de ser o garoto gordinho. Era como se os personagens fossem tão reais quanto os atores. O Drake era o galã e o Josh era o alívio cômico gordinho. Isso começou a mudar perto... Aqui a gente tá falando de uma das maiores cenas da história da humanidade. Tá? Vocês podem falar, vamos lá, Poderoso Chefão. Pô, a série Game of Thrones. Pô, sei lá, o filme... Essa aqui é uma das maiores cenas da história do planeta Terra, tá? Da última temporada da série, porque na época o Josh começou a perder peso. Anos mais tarde, em 2022, ele revelou em entrevista ao podcast We Met at Acme que se sentia bem desconfortável com a sua aparência e chegou até a recusar convites para alguns eventos por pura insegurança. Ele não queria aparecer, ele não queria ser visto. A gente sabe que é muito difícil ser um adolescente crescendo sob o olhar público. Agora, imagina você internalizar que você é o menos atraente da dupla. Que pra você cabe a comédia, porque não cabe o visual. Foi aí que ele começou a sua jornada de emagrecimento, contratando um personal trainer e pegando firme na dieta. O Josh chegou a admitir no podcast, abre aspas, uma grande razão pela qual eu perdi peso foi porque eu queria beijar uma garota. Não me sentia confortável saindo assim no mundo. Então ele estava lidando com muitas questões pessoais nos bastidores do show. E adicionando um comentário particular aqui, eu acho que quando você é adolescente, é muito difícil você não se comparar com quem tá do seu lado. E esse é o tipo de coisa que pode contribuir até com o distanciamento que aconteceu entre eles. Vale lembrar que durante a série, a dupla tava sempre nos eventos, o que alimentava essa narrativa de que os atores eram tão amigos quanto seus personagens. Agora, em pleno 2025, a gente entende a situação diferente e eles relembram essa época de um jeito diferente também. O Drake disse recentemente: diria que houve momentos em que nos dávamos muito bem e éramos próximos, e outros em que não nos dávamos bem. Não por qualquer motivo específico. Acho que estávamos lidando com muita coisa fora da nossa relação e fora do nosso trabalho. Então, mesmo gravando a série, tinha momento em que eles eram próximos e momentos que não. Até porque, como a gente bem sabe, o Drake estava passando por uma série de questões internas também. O documentário Quiet on Set expôs isso, mas a gente ainda não chegou lá na nossa linha do tempo. Vamos continuar aqui e seguir com o que aconteceu após o término da série, mas mantenha isso na sua cabeça. Às vezes as pessoas se afastam não por causa delas, mas por causa do contexto em que elas estão inseridas. Quando a série terminou em 2007, os atores foram para caminhos diferentes, uma coisa que é muito comum em qualquer grupo que trabalha junto por um longo período de tempo. É normal você querer expandir seus horizontes e ter novas experiências. Outer Banks foi assim também? Como assim? A rapaziada de Outer Banks se odeia? Que isso, cara? Só JJ e Kiara? Não, mas pô, peraí. Não, mas aí não... Eram os únicos que não podia, com todo respeito aos outros, pô. Tá falando sério, mano? Ah, que isso, viado? Que tristeza, mano. Pô, e a atriz que faz a Kiara encontrou a Ju Mazzocco lá do TikTok lá no hotel, mano. Giovanna veio mostrar essa porra. Ela tava tirando foto, aí a atriz que faz a Kiara chegou e falou assim, pô, você tá bonita e tal. Aí a Ju Mazzocco respondeu, pô, valeu. Aí depois ela olhou assim, foi atrás dela, gravou um vídeo com ela.
É bizarro. Decidiu focar na sua carreira musical e lançou 5 álbuns. Aliás, um fato curioso sobre ele é que o cantor... A namorada do JJ tem um ciúme possessivo. A última cena dele foi feita por dublê quando ele morreu. Pô, gente, mas aí, pô, com todo respeito do mundo, é claro que você tem que valorizar a tua felicidade antes das outras coisas. Mas, pô, eu acho que existem situações, irmão. Pô, não pode haver ciúme possessivo que te tire de gravar uma série como Outer Banks que vai te colocar, pô, nas telinhas do planeta Terra inteiro. Não dá, pô. Que isso, gente? Tem que ter um mínimo de discernimento ali, né? Seus horizontes e ter novas experiências. O Drake decidiu focar na sua carreira musical e lançou 5 álbuns. Aliás, um fato curioso sobre ele é que o cantor e ator nunca conseguiu emplacar uma carreira sólida nos Estados Unidos, mas ele é uma febre no México. Vive fazendo turnê e participando de vários programas. Fora isso, ele também participou de algumas outras produções, como o live action de Padrinhos Mágicos, além de emprestar sua voz para várias animações, como em Ultimate Homem-Aranha. Enquanto isso, o Josh ainda tentava se recuperar das dificuldades que ele começou a enfrentar no final da série. Em 2022, o Josh contou que, no meio de tantas críticas sobre o corpo dele e da pressão constante para se encaixar, ele acabou desenvolvendo um vício em drogas e álcool. Abre aspas. Passei a maior parte da minha vida desejando ser comum, mas cresci com uma mãe solteira, tinha excesso de peso e era um garoto... Não vou falar que todos os casos, tá? Até porque eu não tenho essa análise estatística para chegar aqui e ficar vomitando achismos como se fossem confirmações. Mas do que eu vejo, a grandíssima maioria dos casos de envolvimento com droga é por gente querendo ser aceita. A grande maioria. Não tô falando, Renato, mas porra, eu uso droga e tô tranquilão, tudo bem, alecrim dourado. Eu não posso falar por que você começou a usar droga. Não te conheço, tal, não vou saber. Beleza, não tenho propriedade pra isso. Mas a grande maioria dos casos é gente querendo ser aceita, pô. Garoto de teatro musical que não tinha nenhum status social. A comédia era o meu mecanismo de defesa natural. Tornou-se claro, uma vez perdido o peso, que eu tinha a mesma cabeça, mas agora num corpo novo. O que realmente ficou claro pra mim é que eu exagero demais nas coisas. E depois descobri as drogas e o álcool. E esse se tornou o meu próximo capítulo. Eu usava a comida e as drogas pra anestesiar os meus sentimentos. Uma vez que conseguiu superar esses problemas, ele focou seu trabalho na TV e no cinema também. Depois, ele investiu numa carreira como criador de conteúdo com um canal no YouTube, colega de profissão, e com o seu próprio podcast. Em 2011, o Josh conheceu a sua futura esposa, a Paige O'Brien, e depois de 6 anos juntos, eles se casaram em 2017. Esse casamento marcou mais um episódio na treta Drake e Josh. Foi aqui que todo mundo teve certeza daquilo que já estava sentindo. Drake e Josh não são amigos. Em junho de 2017, o Josh se casou com a Paige em Malibu. A cerimônia contou com a presença de vários amigos próximos e de algumas celebridades, mas Drake Bell não foi nem convidado. Na época, ele descobriu sobre o casamento na mídia e postou o seguinte: quando você não é convidado para o casamento, a mensagem é clara. As verdadeiras cores vieram à tona agora. Mensagem alta e clara. Nossa, tá flopado, hein, ô Drake Bell? É um engajamento no Twitter, posso te ajudar, a Central do Braga pode te ajudar, Camargo SCP. Que isso, pai? Oficialmente cortados. Sentirei... Não tá flopado não, tem 1 minuto só que você tweetou. Peço desculpa. Não vai acontecer de novo. Não vai acontecer de novo. Eu errei com você, tá ligado? Era melhor ter ficado quieto. Desperdicei a oportunidade de ficar quieto. Fez sua falta, irmão. Todo mundo entendeu que eles não eram mais próximos e que tinha acontecido alguma coisa, né, vida? Individualmente, cada um comentou a situação. O Josh disse que não convidou o Drake porque eles já não tinham contato há anos, e o Drake disse em entrevista ao Entertainment Tonight que a sua reação na internet foi muito impulsiva, que ele tinha sido rabugento demais e que ele... eu entendo o Drake também, pô. Ele esperava ser convidado, ficou puto na hora e fez o tweet, pô. Nada demais, mano. Nada demais, pô. Sei lá o que, sentiu. Pô, normal sentir, mano. O cara esperava, pô, ser convidado pelo menos pro casamento, pô. Ligado? Ele deveria ter conversado diretamente com o Josh em vez de ir pro Twitter. Alguns meses depois, ainda em 2017, os dois se encontraram no MTV Video Music Awards e, ao que tudo indica, fizeram as pazes. O Josh pegou o Drake de surpresa em um vídeo e começou a falar que tava tudo bem entre eles, que era só amor e que era pro Drake pedir pras redes sociais pararem de xingar o Josh por não ter convidado ele. É um vídeo meio estranho, porque
o Josh pega o Drake numa saia justa, já filmando, e o Drake não tem muito tempo de reação. Então não é como se eles tivessem conseguido conversar, não é como se o Drake tivesse falado sobre o que chateou ele. O Josh só colocou a câmera na cara do Drake e falou: "E aí, irmão, fala pro pessoal aqui que tá tudo bem." E parecia que o Drake tava genuinamente animado com a possibilidade de estar tudo bem. Mas enfim, passou. Depois o Drake ainda publicou uma foto abraçado com o Josh e com a legenda: "Eu amo esse cara." Daí pra frente, parece que eles começaram a viver uma reaproximação saudável. Uma das provas disso é que em 2019, o Josh publicou um stories com o Drake segurando seu filho de 5 meses e a legenda: "Os garotos." Mas as coisas mudaram a partir de 2020. Em agosto daquele ano, a ex-namorada do Drake fez um vídeo no TikTok acusando ele de ter sido com ela durante o relacionamento. Na ocasião, ela também disse que ele tinha um comportamento inapropriado com menores de idade e ela tinha testemunhado isso. Pelo que eu pesquisei, eu acho que a gente não teve tantos desenvolvimentos dessa história, porque ela não foi pra justiça, ela fez um vídeo no TikTok. Inclusive, quem disse que ia pra justiça foi o Drake. Ele disse que ia procurar as medidas cabíveis e ele negou todas as acusações. Isso foi em 2020. Em 2021 veio outro baque. Ele foi detido em junho sob acusações de ter se envolvido com uma menor de idade. A garota, na época com 19 anos, disse que conhecia e conversava com o Drake desde que tinha 12 anos, e ele não só correspondia a todas as mensagens, como também convidava ela a visitar os bastidores do seu show para que eles pudessem ficar sozinhos. Em entrevista à CNN, ela afirmou: "Isso foi uma grande parte da minha infância e, em troca, arruinou a minha vida." O Drake se defendeu dividindo o caso em 2 episódios. Ele disse que sim, trocou mensagens com uma fã, mas quando soube da idade dela, cortou contato. Essa mesma fã continuou indo nos seus shows por anos e ele, sem saber que era a mesma pessoa, continuava interagindo com a adolescente. Ele diz que nunca enviou nenhuma mensagem com conteúdo gráfico, se é que você me entende, e que os dois nunca tiveram relações. De qualquer jeito, ele confessou a culpa na justiça por ter trocado as mensagens com ela, e ele foi condenado a 2 anos de condicional e 200 horas de serviço comunitário. Ele também pediu desculpas à vítima, afirmando que não teve intenção de fazer o mal e dizendo que lamentava ter magoado ela e qualquer outra pessoa. Com essas acusações, o Josh fez questão de deixar claro que ele não tinha mais nenhuma relação com o Drake. Em entrevistas, na época, o ator compartilhou que os dois não tinham uma relação próxima e que eles não se comunicavam há um bom tempo. Depois, ele também comentou o caso para Variety, abre aspas: "Essa situação é perturbadora e infeliz. É decepcionante." Agora parecia que qualquer amizade tinha sido encerrada de vez, pelo menos até o documentário do ano passado. Cerca de 3 anos depois do seu julgamento, a presença do Drake no documentário Quiet on Set trouxe à tona um segredo guardado debaixo de 7 chaves nos bastidores da Nickelodeon. Nessa produção, o Drake contou que foi pelo treinador de diálogos da Nick, o Brian Peck, sem relação com Josh Peck, enquanto ele ainda era um menor de idade. O Brian foi julgado na época, a identidade do Drake foi mantida em sigilo e o homem foi condenado a 16 meses de prisão. Sim, 16 meses. O Drake disse no documentário, abre aspas: "Não sei explicar o que aconteceu na frente das câmeras. Por que você não pensa na pior coisa que alguém pode fazer a um indivíduo em termos de agressão?" E isso vai responder a sua pergunta. Não sei como dizer de outra forma. E não foi uma coisa de uma vez só. E ele era menor de idade, uma criança, de criança para adolescente. Como um cara que faz isso é condenado a 16 meses, é uma coisa que eu nunca vou entender. Na época do documentário, o Josh se manteve em silêncio sobre essa grande revelação, o que gerou uma certa revolta nas redes sociais. O Drake chegou a vir a público na sua conta do Instagram e pediu para os seus fãs pegarem leve com o ex-colega de elenco. Pouco tempo depois, o Josh se pronunciou: "Terminei o documentário Quiet on Set e tirei uns dias para processar. Eu entrei em contato com o Drake em particular, mas queria dar o meu apoio a todos os sobreviventes que foram corajosos o suficiente para compartilhar suas histórias de abuso emocional e físico nos sets da Nickelodeon com o mundo." A internet meio que se apegou à ideia de que o Josh tinha abandonado o Drake.
ou que ele estava ignorando a gravidade das coisas que aconteciam na Nick. E ele continuou sendo criticado mesmo depois desse pronunciamento. O Drake precisou ir no TikTok e pedir pro público aliviar as coisas pro lado do Josh. Abre aspas. Quero esclarecer uma coisa. Eu notei muitos comentários em alguns dos TikToks do Josh e em alguns de seus posts, e eu só quero que vocês saibam, processar isso e passar por isso é um momento realmente emocional e muito difícil. Por isso, nem tudo é divulgado ao público. Quero que vocês saibam que ele estendeu a mão pra mim. Vale lembrar que o Josh compartilhou que ele percebia que alguma coisa estava rolando na época em que eles trabalharam juntos, mas ele não sabia exatamente o que era ou até onde ia. Apesar de tudo que rolou antes, a separação natural da vida adulta, a treta do casamento, os problemas legais do Drake, esse momento acabou reaproximando os dois. Recentemente, o Drake e o Josh participaram juntos do podcast Good Guys, que o Josh mantém com seu amigo Ben Soffer. No episódio, os atores relembraram muitas das suas experiências e falaram abertamente sobre todas as situações que ocorreram nos últimos anos, revivendo, inclusive, o período de gravação de Drake e Josh. Eles lembram que, no começo, lá quando eles entraram na Nick, eles não se davam muito bem. Moleque, mas do meio do vídeo pra trás eu tava falando o tempo todo, do meio do vídeo pra frente eu tô quieto, mano. Só, moleque, tipo assim, vem um bagulho e tu fica sem reação. Aí vem um outro e deixa você mais sem reação ainda. Vem um outro acontecimento, daqui a pouco, que isso, cara? depois foram criando um vínculo e se tornando inseparáveis. Eles passavam muito tempo juntos, eles faziam noite do pijama, mas conforme eles foram crescendo, vieram alguns problemas individuais que afetaram a dinâmica da relação. De um lado, o Josh lidava com as suas questões de saúde física e mental, enquanto do outro, o Drake vivia questões mentais motivadas, entre outros aspectos, pelos assédios do passado. Hoje, em fases totalmente diferentes da vida, eles olham pra trás com nostalgia. E eles dizem que entendem que se você tirar da equação todo o barulho que vinha de fora, o que vai importar no final é o que eles viveram juntos. E esse é um vínculo que eles vão ter pro resto da vida. Os dois perceberam que esses desencontros vieram muito das escolhas difíceis que cada um teve que fazer e daquele distanciamento que a vida adulta acaba trazendo mesmo. Esse é um caso bem específico, né? Essa é a conclusão que eu consigo tirar disso. Dois adolescentes crescendo de forma pública, um deles com sérios problemas de saúde mental envolvendo sua aparência, outro tentando superar uma violação sofrida. Cara, é muito louco porque a gente assiste e tal, e pô, a gente tá focado em se divertir e pô, dar umas risadas. Mas moleque, tu nunca sabe como tá a mente do palhaço, né, mano? Tu não sabe o entretenimento, quando você vai levar pra televisão, streaming, desenho, filme, reality, o que for. Pô, ele mascara muitas coisas, né, cara? Infância, ao mesmo tempo em que se comparavam um com o outro e não tinham opção a não ser serem melhores amigos. É uma dinâmica muito específica e muito... realmente, só esses dois sabem o que eles viveram. Eu sei que nem toda a amizade da infância ou da adolescência segue com a gente na vida adulta, mas nesse caso, a gente tem uma amizade que foi forjada em traumas dos dois lados e que de um jeito ou de outro continua sendo acesa com o tempo. É triste saber que os ícones da nossa infância não estavam felizes enquanto nos faziam felizes, mas faz parte. É bom pra gente lembrar que essas pessoas são seres humanos, apesar de tudo. Essa é a história de Drake e Josh. Que isso, filho. Moleque, esse canal é grande pra cacete, filho. Quase meia milha de inscrito, mano.